Deixa eu falar com Indira Gomes, que está acompanhando o caso Areta. Hoje tem audiência e julgamento, instrução e julgamento, audiência de instrução e julgamento no caso Areta. Um momento em que as famílias ficaram frente a frente. Indira Gomes, ao vivo, traz as informações. Boa tarde, Indira. Terminou agora há pouco, Joelson, a audiência acabou agora há pouco. A última pessoa a ser ouvida foi o próprio acusado, o Paulo Neto. Ele usou o direito de permanecer calado, não respondeu a nenhuma das 8 perguntas feitas pelo juiz Antônio Noleto. A audiência começou por volta de 9h30 da manhã. A previsão era ouvir 11 pessoas, mas 2 testemunhas faltaram. Uma delas foi substituída, a outra seria ouvida através de carta precatória, mas a defesa preferiu dispensar essa testemunha. Pelas testemunhas de defesa foram ouvidas agora há pouco uma empregada da família do Paulo, 2 irmãos dele e também a delegada Luana Alves, que é do Núcleo de Feminicídios. Vamos ver como é que foi a movimentação no início da manhã. Na audiência de instrução e julgamento, não foi permitido fazer imagens de Paulo Alves dos Santos Neto. 11 testemunhas foram ouvidas pelo juiz Antônio Noleto, pelos representantes do Ministério Público e da Defesa e por integrantes das 2 famílias. A cabeleireira Areta Dantas foi morta com 22 facadas dia 15 de maio. Paulo, o então namorado, foi indiciado por homicídio triplamente qualificado. Ele é acusado de passar com o carro por cima de Areta, depois de esfaqueá-la, para simular um atropelamento. Paulo Neto está preso desde o dia 16 de maio. Ao longo do processo, o juiz Antônio Noleto negou 2 vezes um pedido de exame de sanidade mental feito pela defesa de Paulo. Durante a audiência, algumas testemunhas solicitaram que ele fosse retirado da sala enquanto elas prestavam as informações. Uma amiga de Areta desmaiou após ser ouvida. Uma testemunha confirmou ter visto Paulo usando cocaína e uma outra testemunha disse se sentir ameaçada por ele. Bom, como eu informei agora há pouco, o Paulo também prestou as informações, foi convocado a prestar as informações, mas preferiu se manter em silêncio. A defesa alega a falta de sanidade mental do Paulo e a gente conversa agora com o promotor Benigno Filho, que representa o Ministério Público nesse caso. Doutor Benigno, sobre essa acusação de insanidade do Paulo, essa foi a versão, digamos assim, colocada pelas testemunhas. Qual a opinião do senhor sobre isso? Olha, as testemunhas do Ministério Público foram todas elas arroladas e ouvidas. Apenas o Anderson, que não estava residindo em Teresina no momento, foi substituído por outro testemunho, o senhor Francisco. Eles foram todos eles categóricos em saber quem é o autor, disseram quem era o autor, falaram da convivência da Areta com o acusado, né? O modo agressivo que viviam os 2 juntos. E a defesa alega, quis transferir para o plenário da instrução um estado de insanidade dele. Mas, como eu disse já anteriormente, não junta nenhum documento. 2 testemunhas que foram ouvidas, que não são testemunhas, são informantes, uma é irmã e a outra foi um irmão, que não contribuiu com nada, apenas que dizendo que ele era um rapaz, que ele era doente, que ele sofria de insanidade. Sim, mas não tem nenhum documento provando isso. O que ficou provado é que realmente ele foi um assassino, ele é o assassino, bárbaro, com crime sem nenhuma chance de defesa para essa pobre criatura. Essa menina, o único defeito que a Areta teve foi se apaixonar por um homem que não soube responder o amor que ele teve por ele. Doutor Benigno, a delegada Luana Alves também foi arrolada como testemunha. Que informações ela prestou aqui e por que essa necessidade dela também prestar esses esclarecimentos? A defesa rolou a delegada Luana como testemunha para tentar desclassificar o trabalho da Polícia Civil. O que ela demonstrou no seu depoimento agora, a lisura com que foi feito todos os levantamentos, os laudos. E outra, antes da ação da instrução criminal de hoje, o juiz que preside o feito, doutor Noleto, já havia indeferido todos esses pedidos que a defesa fez hoje.
não tem o menor amparo legal que eles pediram. Então, o processo, ele na hora de prestar o interrogatório e dizer como é que ele matou, eu esperei que ele tivesse essa coragem de dizer como matou essa pobre jovem, em defesa, como ele disse, que amou o homem que não devia ser amado. Doutor Benigno, a partir de agora, qual é o próximo passo do processo? O que é que acontece depois dessa audiência de instrução e julgamento? Como ele reservou-se ao direito de ficar calado, não responder nenhuma pergunta, mas ele respondeu todo o ato de qualificação dele, então demonstrando inteiro conhecimento e ciente do que estava dizendo. Então agora nós vamos para as alegações finais, ao Ministério Público e depois a Defesa. Esperamos que o mais rápido possível saia a sentença de pronúncia, que não tenha a menor dúvida. O Ministério Público não tem dúvida que ele vai ser pronunciado. Vamos para o Tribunal do Júri e aí sim, o Ministério Público espera que o Conselho de Sentença, composto por 4 cidadãos que compõem a sociedade piauiense, aplique a condenação, reconheça o cidadão Paulo como autor do crime e o condene, porque temos que dar um basta nessa violência, principalmente está virando brincadeira, crime de homicídio com a qualificadora de feminicídio. Tem data prevista para o julgamento? O Ministério Público vai trabalhar que se seja esse ano. Isso aí, se depender do Ministério Público, nós vamos trabalhar nesse sentido. Vamos dar um basta. Inclusive, está havendo até agora, essa semana, mutirão contra a violência doméstica. E nós vamos trabalhar nesse sentido. Vamos trabalhar do mesmo jeito que trabalhando no caso da Camila. O caso da Camila está pronto. E o autor do crime da Camila, que é um capitão da PM, ainda hoje continua nos quadros pertencendo ao quadro da brilhosa Polícia Militar, onde ele já não merecia mais estar lá. Muito obrigada, então, doutor Benigno. E a gente conversa também com o senhor Aldir, claro, que é o pai da Areta. Senhor Aldir, como é para a família acompanhar mais essa etapa desse processo? É triste, é doloroso a gente sentir hoje na pele o que está acontecendo aí. Mas eu tenho muita fé na justiça dos homens, que essa audiência foi só uma preliminar, um começo de uma preliminar, para abrir mais a curiosidade do povo, de saber realmente, que muita gente não sabia, só sabia Casareta, Paulo matou Areta, monstro. Hoje, através da imprensa, o povo vai ficar mais sabendo um pouco a crueldade que foi feita com aquela coitada moça. Não como filha, mas como filha de ninguém. Deve acontecer um tipo de crime daquele, foi um crime qualificado. Ele planejou mais de semana, ajeitou, adulou ela, ajeitou as coisas dela, tudinho, podia ir embora, que negócio todo. Foi pegar ela para ir olhar não sei o quê, e foi logo faqueando ela dentro do carro para levar para o motel. Aí isso aí não tem dúvida, e ele vai pagar, porque a justiça dos homens também vale, né? Só de Deus nós todos temos no coração. Mas a justiça dos homens também deve ter fé, porque o promotor que está no caso, ele é um cidadão e ele vai tomar de conta desse caso. Tá certo, muito obrigada, então, ao seu Aldir, claro, que é o pai da Areta, e daqui a pouco a gente volta ouvindo também os advogados da defesa do acusado, que é o Paulo Neto. Joelson.